Hoje a gente vai falar um pouquinho do que em português costuma se chamar vida após a morte. Ou seja, o que acontece com a nossa alma depois que o corpo falece aqui no mundo físico. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Hayei Sarah, hoje focando nos parágrafos 48 e 49 do Zohar, quinto ano de leitura. O Zohar diz para nós que toda a porção de Hayei Sarah, ela é um código, um símbolo do que acontece com a alma e o corpo quando acontece a morte. Se você quiser, inclusive, meio que acompanhar a discussão, recomendo que veja o Zohar diário de Hayei Sarah do ano passado, né? Porque eu estou agora no parágrafo 48 e 49, mas o assunto veio trazido em outros vídeos, tá? Bom, nesses dois parágrafos, o Zohar explica basicamente que toda alma, depois que morre, precisa passar por um processo, e esse processo é mais ou menos igual, independente se a alma é de uma pessoa elevada, que fez ótimos atos na vida, né, bons atos, ou se é uma pessoa mais baixa. Em especial, o Zohar fala que existem 3 períodos de tempo depois dessa passagem. E esses períodos, para quem gosta de judaísmo, de halachá, de lei, vai entender que também isso a gente usa nos sinais de luto. Eu vou falar o paralelo para vocês. Então, o primeiro período ele é de 7 dias depois da morte de alguém. Esse primeiro período é o mais complicado, tanto para a alma quanto para os que ficaram. Então, como eu falei, se você falar até em termos de judaísmo, de lei, os 7 primeiros dias depois da morte, a família tem um luto bem rigoroso, bem severo, tem vários sinais de luto para ser representado. Do ponto de vista da alma, é o período mais complicado. É que a alma está começando a entender o que aconteceu com ela está começando a fazer o desligamento do corpo, e isso não é um processo fácil. Passado esse período, você tem um período de 1 mês. Aliás, desculpa só corrigir um pouco a palavra, não é 7 dias e depois 30. Esses 7 fazem parte dos 30, tá? Então, na verdade, seria os próximos 23 dias, mais ou menos, completando 1 mês, tudo bem? Nesse primeiro mês, o luto já é um pouquinho mais leve, mas ainda necessário para as pessoas que ficaram, e a alma já está um pouquinho mais localizada, ela já entendeu que morreu, que o corpo dela agora está desconectado dela, mas ainda essa alma não necessariamente encontrou o seu lugar no mundo espiritual. Tá? Então, nesse período, a alma pode ficar o que a gente chama vagando, né? Um pouco perdida. E passado isso, vem 11 meses, aí até completar então, no total, um período de 1 ano, já passou 1 mês, mais 11 meses, e aí nesses 11 meses o luto já é bem mais leve, então para os familiares que ficaram vivos, você lembra o luto de uma maneira ou outra, com coisas muito leves, e para a alma já é um processo também muito, muito mais simples, muito mais fácil. Neste período de 11 meses, diz o Zohar, é que você realmente às vezes diferencia, aí sim, as almas mais elevadas das almas menos elevadas. Tem almas que, se elas forem mais baixas, mais complicadas e não fizeram tão bons atos assim, esses 11 meses são um pouco mais sofridos. Essas almas ainda continuam perdidas, ainda não acham seu lugar. Já se forem almas mais de sábios, de tzadikim, de pessoas que fizeram bons atos, esses 11 meses passam mais rápido, digamos assim. Claro que são 11 meses, mas a percepção é mais rápida e essa alma encontra o seu lugar mais facilmente. Né? Então ela vai para o mundo superior e já se instala onde ela precisa. Então o Zohar conta que esse processo, como eu falei, de 7 dias, 30 dias, 11 meses, dando 1 ano, acontece com todas as almas. O que vai variar é esse processo final. E aí o Zohar acaba dizendo que outra coisa que aí diferencia bastante entre as almas mais elevadas e boas e as outras, neste período de 11 meses, algumas vão ter que passar por alguns processos de punição pelo que elas fizeram de errado. Então, se a alma for mais elevada, esses 11 meses, além de passar mais rápido e de ela achar o seu lugar com mais facilidade, ela também não tem punição. Algumas, no entanto, vão ter que passar por alguns processos de punição. Em geral, a gente pensa na punição como sendo Gehinnom,
já tem vídeos meus sobre isso, qualquer coisa você busca. Mas o Zohar revela para nós que não necessariamente é só o Gehinnom. Pode ter outras punições aplicadas à alma. E aí o Zohar conclui dizendo, para a gente encerrar o vídeo, que uma das punições é essa alma fica voltando ao local onde o corpo está enterrado. Como se ela não conseguisse se desconectar. Então ela, além de ficar vagando, como a gente falou, vira e mexe, ela tem que voltar para a sepultura onde ela foi posta. E ir lá, claro, causa um sofrimento para ela, como causa para quem ficou vivo, né? Ela vai lá, lembra do corpo que ela tinha e agora não tem mais, lembra do que ela fez em vida e agora não dá para corrigir. Então parte do processo de punição é vagar e parte do processo de punição é voltar a visitar a si mesma, né, aonde ela está enterrada. Um bom dia a todos e tudo de bom.